Vamos agora ao Cerrado Brasileiro, saber tudo sobre manejo químico do solo, adubação com nutrientes e teor de fósforo. O objetivo é a introdução de árvores no bioma. Olá, meu nome é Márcia Tofani, sou pesquisadora da Embrapa e hoje nós vamos falar sobre manejo químico de solos. Então, nosso interesse hoje é falar sobre o manejo da fertilidade química do solo, focado na introdução da árvore na propriedade rural. Bom, já fazendo esse preparo prévio ao plantio, vamos partir para a adubação de macronutrientes, de NPK, adubação de plantio. Para isso, nós também utilizaremos uma tabela de análise do solo, tá, retirada nos livros de recomendação de adubação e calagem. E no nosso caso, considerando o teor de argila, que é de 16% a 35% no nosso caso, a gente vai classificar o teor de fósforo no solo. Então, gravando esses valores e também classificando o teor de potássio, que no nosso caso cai com solo com CTC a pH 7 maior que 4 centimol de carga ou teor de argila acima de 20%. Os nossos solos eles caem exatamente nessas condições. Então, sabendo que os nossos teores de fósforo estão baixos, os teores de potássio estão médios, a gente entra numa outra tabela para poder verificar qual é a recomendação nessas condições. Então, novamente utilizando o teor de argila no nosso caso, que está entre 16% e 35%, está em torno de 20% a 30% no nosso caso. Para teores baixos de fósforo, o recomendado para adubação fosfatada é 100 kg por hectare. Para potássio, nós estamos no teor médio, o recomendado é 30 kg por hectare. Essa tabela é uma recomendação de adubação corretiva, ou seja, você vai aplicar, além do recomendado para a cultura, esse adicional para solos de muito baixa fertilidade, ok? Então, nós vamos somar esses valores, a recomendação específica para o eucalipto, que foi a cultura, foi a espécie arbórea que eu escolhi como exemplo para plantar nos nossos natossolos, tá? Então, nós temos essa recomendação para a região dos cerrados, de adubação de cova, na hora do plantio e depois em cobertura, ao longo de um ano e meio. Tá? Então, com base nessas informações, eu fiz a minha própria recomendação de adubação de NPK mais micronutrientes. Fósforo, eu usei uma quantidade recomendada para a região dos cerrados com base em outros materiais, em outra literatura, ok? Nitrogênio e potássio, aquelas duas tabelas que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Sendo que o potássio mais micronutrientes eu vou colocar junto com o fósforo no ato do plantio. Qual foi a minha opção pessoal? O meu solo é um solo altamente intemperizado, é um solo de baixíssima fertilidade, é um solo que eu vou introduzir uma cultura que ela é adaptada a solos de baixa fertilidade. Eu vou fazer a minha recomendação de adubação, vou adubar até um ano e pouco e depois vou fazer uma análise foliar para ver se está ok, para ver se eu estou acertando, se precisa fazer alguma adequação, algum ajuste na minha fertilização. Tá? Então, ok. Apenas exemplificando, né, como adubação de cobertura, a gente pode utilizar uma formulação. No nosso caso, voltando à tabela anterior, a gente vai ter que fertilizar com 60 a 70 kg por hectare de N, de nitrogênio e de potássio. Por isso, eu escolhi para fertilização de cobertura uma formulação 10-0-10. Ou seja, em cada 100 kg da formulação eu vou ter 10 kg de nitrogênio e 10 kg de potássio. Tá? Então, eu vou ter que adubar com 70 kg de nitrogênio e 70 kg de potássio. Meu cálculo vai ser 700 kg da formulação 10-0-10, que eu não posso de forma alguma aplicar de uma vez. Eu vou parcelar. Para quê? Para conservar esses nutrientes no meu sistema. Eu quero que meu sistema se torne
conservativo. Por isso que eu, inclusive, estou optando pela introdução de árvores no meu ambiente, na minha pedossequência. Tá? Então, nós vimos o quanto nós vamos aplicar de fertilizante, o tipo, a gente exemplificou uma formulação de fertilizante solúvel, mas é interessante, na hora da opção do tipo de fertilizante, também considerar a paisagem. Onde eu vou aplicar? Então, lembrando das aulas do professor Gustavo Curcio, dos ambientes de maior potencial agrícola para os de menor potencial agrícola, a gente tem uma região que é de produção, mas a gente pode considerar uma região transicional, que está próxima do ambiente de fragilidade, que inclusive é um ambiente que vai ser adjacente à APP, Área de Proteção Permanente, e a gente pode construir uma reserva legal. Então, nesses ambientes, é extremamente interessante a gente considerar uma adubação orgânica ou uma introdução de leguminosas, técnicas de manejo da fertilidade do solo que incrementem o nosso solo em carbono e que aumentem a rugosidade superficial do solo também. Por quê? Para os nutrientes que eventualmente migrarem de montante para jusante, sejam interceptados nessa zona de transição, nessa região tampão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a época do parcelamento da fertilização de cobertura e a forma de aplicação. Tudo para reter esse nutriente no nosso solo, no nosso ambiente, na nossa paisagem, para que ele não se perca para a atmosfera e nem para os cursos d'água, eutrofizando os corpos d'água e trazendo prejuízo para o produtor, ok? Tá bom, vamos falar um pouquinho do funcionamento da dinâmica do nitrogênio no ambiente, para a gente poder pensar um pouco mais como vai ser o nosso parcelamento da adubação, tá? Então aqui essa imagem ela exemplifica o ciclo do nitrogênio, que é extremamente dinâmico do ambiente. Do lado esquerdo nós temos as formas mais conservativas, mais estáveis de nitrogênio, que é o nitrogênio orgânico e o amônio. Indo para a esquerda, nós temos as formas de nitrogênio mais móveis no sistema. O nitrato, que pode ser lixiviado atingindo os copos d'água, e também um processo de denitrificação, o óxido nitroso, que a gente vai ver adiante que é desinteressante ser formado para nós. Tá? Bom, o nutriente a gente vai aplicar na época das chuvas, porque a gente precisa dessa reação do nutriente com o solo, ok? Sem que ocorram as perdas. Então vamos ver aqui o nosso exemplo desse ambiente à esquerda, tá? É um plantio de eucalipto de aproximadamente uns 3 meses de idade, que já está com a sua copa sendo formada, ele está num momento de intensa atividade metabólica, está formando sombra na superfície do solo, já na sua fase inicial, e teve a manutenção da palhada da cultura anterior. Do lado extremo, nós temos o mesmo plantio de eucalipto, na mesma época, só com solo descoberto. É um solo degradado, onde não se manteve a palhada do solo. Vamos imaginar que a gente vai fazer a aplicação da ureia, que é um nitrogênio, que é um fertilizante nitrogenado de alta solubilidade e extremamente utilizado na nossa agricultura, ok? Então, a ureia, com a atividade da urease, ela vai se decompor em amônio, tá? Liberando OH- e HCO3, podendo aumentar o pH. Tá? Com a temperatura alta, essa atividade da urease ela é acelerada. Acelerando essa atividade da urease, essa decomposição da ureia em íon amônio ela é mais rápida, vai ter mais íon amônio disponível no ambiente. Esse íon amônio não absorvido pela planta, ela fica disponível no solo para ocorrer o processo de nitrificação. E quando esse amônio passa para nitrato, o nitrato é altamente móvel no sistema, a gente pode perder ou por lixiviação ou até por escorrimento superficial, atingindo os copos d'água. Isso é muito pouco interessante para a gente. O que é interessante? A gente criar ambientes conservativos como o apresentado na esquerda. Então, mostrando aqui a etapa de nitrificação, que tem um adicional. O professor Gustavo Curcio mostrou que os nossos solos são muito ácidos, pH muito baixo. Com a nitrificação, a liberação de íon H+, que acidifica o solo. Então, temos mais um fator que é indesejado também para o nosso sistema, ok?
Bom, mas de repente aconteceu, esse nitrato chegou até os nossos solos ajusantes, que são solos com deficiência de oxigênio, são solos que predominam a anaerobiose, são solos saturados, ok? Nesses ambientes, o nitrato vai sofrer um outro processo, que é a denitrificação. Ele é reduzido para a forma elementar de nitrogênio e antes disso, ele pode gerar o óxido nitroso, que é um gás do efeito estufa. Além disso, esse óxido nitroso ele está associado à química da destruição da camada de ozônio. Além disso, é nitrogênio. É prejuízo para o produtor perder esse nutriente. Tá? Então, todo o manejo ele tem que ser voltado a manter, a conservar esses nutrientes a montante, tá? Para que o produtor não tenha prejuízo e também para que o seu ambiente seja maximizado a funcionalidade dele. Ok, vamos falar um pouquinho de época de adubação. Aqui para a região dos cerrados, também é recomendado o parcelamento. Esse parcelamento ele deve acontecer no período das chuvas, por isso, com o balanço hídrico que nós temos aqui da região de Formosa e com aqueles cálculos que nós realizamos anteriormente, eu construí uma tabelinha para mostrar para você, ok? Onde nós realizaremos a calagem e a gessagem no pré-plantio. O fósforo mais o potássio a gente pode realizar no plantio localizado, porque nós estamos falando de solos oxídicos que têm alta afinidade com o fósforo, para que ele não seja absorvido, para reduzir o efeito da dissolução do fósforo no solo, a gente vai aplicar no suco ou na cova, ok? Com uma parte do potássio, mais um pouco de micronutrientes, ok? Mais ou menos aos 3 meses a gente vai fazer a primeira adubação de cobertura, no início do 6º mês, uma segunda adubação de cobertura e quando voltar as chuvas a gente complementa a nossa fertilização de cobertura, adicionando nitrogênio, potássio, íons que têm altíssima mobilidade no solo e o micronutriente boro, que também tem alta mobilidade no solo e é extremamente interessante nessas regiões de deficiência hídrica. Tá? Aqui, apenas ilustrando as formas de aplicação, aqui é um subsolador sendo utilizado em um latossolo vermelho e amarelo, onde está sendo utilizado fósforo solúvel no suco de plantio. Ok? Isso repetindo para reduzir o problema de adsorção e também para otimizar a produção de raízes nessa fase inicial de crescimento da planta, numa fase que ela está extremamente fragilizada, lutando para a sua sobrevivência, o seu estabelecimento no campo, que é o caso dessa foto aqui. Aqui já é uma foto da planta já estabelecida, com alta atividade metabólica, requerendo os nutrientes de maior mobilidade no solo. É quando a gente vai fazer uma adubação de cobertura. Aqui, mais ou menos aos 6 meses, quando a gente vai fazer uma segunda adubação de cobertura. Aqui a ilustração da fertilização de cobertura na projeção da copa das árvores. Aqui é uma foto que ilustra onde o fertilizante vai ser aplicado, que é numa manta orgânica, se for num sistema de cultivo mínimo, onde já teve uma palhada pré-estabelecida, e com a planta já com os 3 meses, 6 meses, ela já vai estar criando um sistema radicular superficial que vai permitir essa pronta assimilação do nutriente. Esse mesmo princípio pode ser aplicado também ao sistema de plantio direto, ok? Que, através da sucessão de culturas, é formada uma manta de resíduo, de palhada, que tem a redução da temperatura do solo, que é extremamente interessante, também para não ter essa rápida atividade e transformação do nitrogênio, e também incorporando matéria orgânica do solo, que aqui nessa imagem, ele está formando como uma liga, como uma cola, né, unindo as diferentes partículas do solo e auxiliando na agregação e na estruturação desse solo. E, finalizando, a depender do que o produtor tem na sua propriedade, se é um produtor de pecuária leiteira, se tem um confinamento, ou se tem alguma agroindústria próxima à propriedade,
pensar em estar buscando fertilizantes orgânicos ou fazendo fertilizante orgânico dentro da sua própria propriedade. Essa imagem é uma pilha de composto de cascas de eucalipto com lodo industrial, ok? Então, para finalizar, o que nós queremos? Qual é a mensagem que nós queremos passar? Fazer o manejo químico do solo. A nossa intenção é introduzir arbóreas na propriedade para tornar o ambiente mais conservativo, que otimize a sua potencialidade de produção e também de serviços ecossistêmicos, que é conservar carbono, nutrientes, produzir água, beleza cênica. Para isso, atentar para a escala de observação, pensar que a planta não está isolada e não é só a relação solo-planta que a gente tem que considerar na hora de introduzir uma árvore na propriedade. Adequar a fertilização ao solo e ao ambiente, pensar que esse solo pertence a uma sequência, a uma topossequência. Procurar escolher espécies de rápido crescimento, ou pelo menos utilizar ela como parte do seu sistema, 1, 2, 3 espécies de rápido crescimento, para que haja uma rápida cobertura do solo e também rápida produção de material orgânico que cai pela queda das folhas, formando aquela manta orgânica e que acelere a ciclagem biogeoquímica de nutrientes, que vai ser uma segunda etapa de fertilização, que vai ser a fertilização natural do próprio sistema. E também, na fase inicial, se possível, se tiver disponível, a depender do teu ambiente, lançar mão do uso de fertilizantes orgânicos e que são de baixa solubilidade. Por hoje é isso. Muito obrigada.